não, que estragou só o paralama, amassou o paralama. Mas não deixou de ser um obstáculo que eu atrasei mais de meia hora para chegar em casa por causa disso. Tem obstáculo que se atrasa uma semana para chegar. Uma vez numa viagem que você está fazendo, acontece coisa que você tinha feito um plano, aquele obstáculo atrapalhou. Então nós estamos vivendo numa hora que tem obstáculo demais no caminho. Entendeu? O caminho é cheio de curva e cada curva tem um obstáculo. Então se você entrar depressa, você vai encapotar mesmo. Tem que entrar devagar, com muita atenção. Senão vai encapotar porque tem obstáculo na curva. Entendeu? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre obstáculo. Obstáculo é embaraço, é dificuldade, é barreira que se apresenta, impedimento, para impedir você de fazer uma coisa às vezes boa. Que você está vendo que aquilo é bom, mas de repente aparece um obstáculo. Entendeu? Eu creio que cada um de nós aqui tem uma experiência, poderia dar um testemunho de que teve um obstáculo na vida. Alguma coisa aconteceu que aquilo foi um obstáculo que não deixou você realizar aquilo que você queria realizar. É um detalhe. Por isso que nós temos que orar mesmo e vigiar, porque está cheio de obstáculos. É Deus que tem que limpar o caminho para nós. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Nós cedemos até os nossos direitos, Paulo falando, se possível. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então essa escritura é uma escritura que nós temos que observar muito bem ela. Porque às vezes, dependendo da maneira que a gente age, a gente vai colocar um obstáculo na vida de uma pessoa que às vezes poderia encontrar a luz do Evangelho. Às vezes, dependendo do que a gente faz, do que a gente fala, dependendo do agir nosso, nós pode ser uma pedra de tropeço para aquela pessoa chegar. Um obstáculo. Então, o apóstolo São Paulo diz que nós cedemos até o nosso direito. Porque se você for observar, mesmo às vezes você tem direito, tem razão, e às vezes tem que fazer de conta que não tem. Às vezes tem que passar por cima de cada coisa para você não ser um impedimento para as pessoas. Isso aqui é 1 Coríntios 9, versículo 12. Embaraço quer dizer impedimento. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Se você perceber que tem alguma coisa querendo embaraçar, deixa isso para lá. Que senão embaraça mesmo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É para deixar todo o embaraço. Amém. Agora, se tem um povo que tem condição de discernir, entendeu? De discernir quando uma coisa está embaraçosa, quando alguma coisa está embaraçando, se tem um povo que tem condição
de discernir é a noiva do Senhor Jesus. Amém. Então, se você crê que você faz parte da noiva, então você tem condição de discernir isso. Entendeu? Discernir. Para você poder escapar do embaraço. Escapar do embaraço. Como é que faz para vencer o embaraço? É correndo dele, é escapando dele que você vence. Como é que faz para resistir o diabo? É brigar, é dar murro no diabo? Não. Entendeu? Para resistir o diabo, você tem que escapar dele. Inclusive, meu pai tinha um ditado que eu vou deixar isso para vocês. Ele falava assim: enquanto eu corro, meu pai tem filho. É um ditado antigo. Não sei se você já viu falar desse ditado. Eu sempre guardei isso. Enquanto eu corro, meu pai tem filho. A hora que eu não correr mais, que eu enfrentar, meu pai não tem filho mais. Ah, mas se eu correr vai ficar feio para mim. Ficar feio não. Não vai ficar feio não. Ah, pastor, mas o senhor tem exemplo de alguém que correu na Bíblia e não ficou feio? Eu tenho. Tem muitos exemplos, mas vamos falar de Elias. Elias correu de uma mulher. Era Deus, meu irmão. Correu de Jezabel. Elias correu dela. Ficou feio? Ficou feio para Elias, não. Se você perceber qualquer coisa, você discernir o espírito que está tendo um embaraço, alguma coisa, corre. Entendeu? Corre. Enfrenta ninguém, não. Dá razão, cede os teus direitos, tudo que você tem. Paulo falou aqui em 1 Coríntios 9. Cede os teus direitos. Corre. Não vai ficar feio para você. Você não escutou a pessoa falar assim: eu não levo desaforo para casa? Você não escutou isso? Tem pessoa que, se você pisar no pé dele, ele não leva desaforo para casa. Pois ele vai morrer mais cedo, porque é o que leva desaforo para casa que vai viver mais tempo sobre a terra e vai ser mais feliz. É o que leva desaforo para casa que vai viver bem. Ah, eu não levo desaforo para casa. Você não leva? Não, então você vai morrer mais cedo. É desse jeito que é. Embaraçar é estorvar, é impedir os outros. Irmão, se nós perceber que nós estamos embaraçando na vida de quem quer que seja, vamos parar e observar. Escuta, eu estou sendo um embaraço. Eu estou sendo um embaraço. Eu estou dificultando as coisas. Inclusive, vocês conhecem Marcos capítulo 10, verso 13, 14 em diante. Eles traziam menino para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que trazia. Jesus, porém, vendo, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais. Por que você vai impedir as crianças? Porque dos tais é o reino de Deus, e aquele que não receber o reino de Deus com o menino, de maneira nenhuma entrará nele. A única maneira de entrar no reino de Deus é receber o reino de Deus como menino, como uma criança inocente, pureza, amor. Não vai pensar que vai entrar de peito estufado, que não entra, não. Entendeu? É como menino, não impeça as crianças chegar, porque dos tais é o reino do céu.
Nós temos que analisar se nós não estamos. Os discípulos estavam sendo imbecil, estavam impedindo, estavam querendo brecar. Dificuldade é aperto, é circunstância crítica. São Marcos 6,48. E vendo que se fadigava a remar, estava difícil os discípulos remar o barco naquela tempestade, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, que hora que é da madrugada aí? Vocês que conhecem mais isso aí. 10 horas da noite. 10 da noite? Começa às 6, 7, 1. Né? 7, 8, 2, 9. Quarta vigília. 10 horas da noite. 12 horas em Israel. Eu achava que a vigília era de 3 horas. Estava errado isso aí. Estava equivocado. Eu estava achando que era na madrugada. 12 horas do dia em Israel e 12 horas da noite. Ah, tá. Então, está vendo? Então, perto das 10 horas. Já estou aprendendo aqui. Olha para você ver. A quarta vigília da noite. Aproximou-se deles, andando sobre o mar. Eles até pensaram que era um fantasma. Entendeu como é que é? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Estava difícil para eles, a coisa não estava fácil. O mar estava revolto, as ondas, a tempestade, não estava dando conta. Mestre! E agora, hein? Mas de repente apareceu alguém que parecia um fantasma lá, mas não era um fantasma. Era o socorro bem presente. Amém. Na hora da angústia, é o Salmos 46. Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. O Salmo 121. Olha para você ver uma coisa. Estava embaraçando uma coisa para eles. Quando você perceber que está tendo algum embaraço, alguma tempestade, porque tempestade não é só no mar, não. Tempestade às vezes levanta até dentro de uma casa. Você sabia que às vezes dentro de uma casa levanta uma tempestade? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simplesinho para vocês entenderem. Uma galinha, ela está com 10 pintinhos, enquanto eles estão pequenininhos. Então, é a coisa mais gostosa que tem. E a galinha vai cuidando daquelas coisinhas e tal. Ela não tem que se preocupar com nada, a não ser com o gavião, que se ele parecer, ela só levanta a asa e está tudo debaixo. Aí esses pintinhos começam a crescer um pouco. Eles vão crescendo um pouquinho, quando eles pegam um tamaninho, aí eles pensam que já sabem alguma coisa. Aí eles começam a brigar entre irmãos. Daqui a pouco você olha que tem um franguinho lá com a cabeça tudo pelada, cheia de sangue, de tanto tomar bicada na cabeça. Daqui a pouco você ainda mais quando pega aquela raça do índio, viu, irmão? Esses carijó não brigam muito, não, mas o índio, a gente que conhece, sabe? Eles começam a brigar desde franguinho, e começou a criar uma asinha, já dava umas avoadinhas assim, já começa a brigar um com o outro. Irmão, você não imagina que tempestade, uma galinha vê os filhos brigando um com o outro. Tem hora que ela chega e dá uma bicada para separar. E eu já vi galinha, mãe, separar a briga de 2 franguinhos, mas deu trabalho para ela para separar. Separava, dali a pouco estava tarracado de novo. Ela separava, daqui a pouco estava tarracado. Você não imagina depois que pega uma idadinha. A coisa não é fácil. Às vezes combina até bem com os que estão de fora, mas dentro de casa é uma guerra.
briga, irmãos com irmãos. É o lugar que sai mais briga, que sai mais problema, que dá mais tempestade. Entendeu como é que é? Agora, só que tem uma coisa. O irmão Brana diz que eles brigavam um com o outro no fundo do quintal. 10 irmãos. E a coisa não era fácil. E o irmão Brana era o mais velho, ele que tinha que cuidar daquela meninadinha, eles pegavam no tapa mesmo, os Brana eles brigavam um com o outro no fundo. Só que ia um mexer com o Brana para você ver que juntava os Brana tudo a favor um do outro. Entendeu como é que é? Deixa alguém vir falar mais do profeta de Deus para um dos 6 aqui para ver o que acontece. Deixa alguém vir falar mais do profeta de Deus. Deixa alguém vir aqui falar mais você do batismo em nome do Senhor Jesus. Você vê como é que nós reúne todos na mesma fé, no mesmo amor, na defesa do Evangelho. Amém. Pode prestar atenção. É verdade. Mas tem muita tempestade, muito obstáculo. E nós temos que... O que nós temos que fazer é pedir para Deus dar sabedoria para nós conviver com isso. Equilibrar isso aí de uma forma que... Se dá um problema, traz no amor outra vez. Dá outro problema, traz no amor. E assim de passo em passo. E de glória em glória. Até que vai amadurecendo. E cada um vai pensando, mas que tolo que eu fui de discutir com meu irmão. Que tola que eu fui discutir com a minha irmã. Ah, mas que tolice minha discutir com meu pai, com a minha mãe. Ah, mas que tolice minha discutir com meu filho, com a minha filha. A gente vai descobrindo as barreiras, os obstáculos, as dificuldades que se levantam no caminho e aonde a gente escorrega. Depois a gente arrepende e fala, mas eu não deveria ter falado aquilo que eu falei. Hoje eu vi um quadro, eu estava só observando as pessoas conversando. Eu vi um quadro de uma senhora que o filho dela chegou e falou para ela assim, ela contando que ele chegou e falou para ela e para o pai, para a mãe e para o pai. Falou para o pai e a mãe, eu larguei daquela moça lá. Oh, mas você ia casar com a moça, você largou por quê? Ela falou assim, sabe por que ele largou da moça? Porque está chegando a hora do carnaval. Então ele largou da moça por causa disso. Disse que depois que passar o carnaval, ele volta com ela de novo. Analisa para você ver uma coisa. Sabe o que a mãe falou pro filho? Analisa para você ver. Então você largou daquela moça, largou. Sabe o que o teu pai mandou falar para você? Para você não vir em casa trazer roupa para a mãe lavar para você mais, viu? Que eu não vou lavar a roupa tua mais. Você se vira, que você teve uma moça boa, a oportunidade de um casamento bom, você largou da moça pensando em carnaval, você não precisa trazer mais. O moço ficou nervoso, falou assim, eu nunca mais volto na casa. Esse moço sorteiro vai ter um menininho. Falou assim, eu nunca mais volto e não trago meu menino para vocês verem também. Olha para você ver a tempestade que levanta. Entendeu como é que é? O rapaz fez aniversário, a mãe ligou pro rapaz. Ô filho, tô ligando para dar os parabéns para você. Podia ter evitado tudo, não precisava sofrer para depois consertar. É muito melhor você evitar do que errar e ter que consertar. Errar e ter que consertar. É melhor vigiar, é melhor orar e pedir a Deus, Senhor,
me livra desses obstáculos que se apresentam diante de mim. Amém. Glória. Esse foi um quadro que eu vi hoje, observando isso aí. Falei, meu Deus, olha que coisa. Barreira, uma barreira é usada para cercar alguma coisa, ou sitiar, quer dizer apertar, perseguir, sitiar. Isso que é uma barreira. No Salmo 118, verso 11, cercaram-me e tornaram a cercar-me, Davi disse. Mas no nome do Senhor, no nome do Senhor, eu as despedacei. Amém. A maneira de despedaçar com tudo quanto é barreira que se apresenta. Tudo quanto é obstáculo que se apresenta é no nome do Senhor. Amém. Glória. Você sabe muito bem que o Golias, ele vinha com aquela jactância contra o exército de Deus, no nome da grandeza, da jactância, e Davi falou para ele assim, você vem no nome de Filisteu e tudo, mas eu venho no nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É no nome do Senhor que nós conseguimos vencer cada obstáculo que se apresenta diante de nós. Amém. Não adianta nós querer. Você quer obstáculo maior do que aquele que se apresentou diante de Jesus em São Mateus capítulo 4? Satanás. 3 ataques. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. É os 3 ataques de Satanás. E Jesus venceu ele de que jeito? Venceu com aquilo que estava escrito. É a maneira de você vencer um obstáculo assim. Verdade. É com aquilo que está escrito. Entendeu como é que é? Amém. Nós não podemos sair de trás da palavra de Deus. De jeito nenhum. Verdade. Ô, irmão, em 2 Timóteo capítulo 4, as religiões estariam cercadas de mestre. Nós estamos vivendo numa hora dessa. As religiões estão cercadas de mestre. A Bíblia diz que eles amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo nessa hora. Amontoarão doutores. Então nós está cheio de doutor no mundo. Nunca tivemos num mundo com tanto doutor em religião. Doutor. Muitas escolas, seminários, muitas teologia e tudo, e o irmão Jurandir sabe muito bem disso. Estudou teologia, o irmão Maurício também estudou. Então vocês já sabem muito bem disso, o tanto de escola que tem. Agora a primeira denominação que fez isso foi a Igreja Católica. Entendeu? A Igreja Católica Romana. Foi a primeira igreja que falou, agora nós vamos para ser um pregador na Igreja Católica Romana, vai ter que estudar 20 anos. A igreja começou assim, a Igreja Católica Romana. Aí foi quando eles estabeleceu o ensinamento de seminário e tudo, e pegavam uma criancinha que tinha a vocação para ser um pregador, e ele já levava para lá e já proibia até ele de pensar num casamento e tudo. Ele vai entregar a vida dele para Deus e vai estudar. A hora que ele formar mesmo, então vai ser um padre e daí por diante. A Igreja Católica Romana. E ela avançou muito. Por quê? Porque o povo gosta disso. O povo gosta de parar diante de uma pessoa formada, estudada, que conhece, sabe falar
sabe pontuar com vírgula e tudo. Porque as pessoas pensam que Deus é um objeto de estudo. Você sabia que teologia quer dizer isso? É a ciência que estuda Deus. E o povo acha que Deus é um objeto de estudo. Entendeu? Mas Deus não é um objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Amém. Tem nada a ver com estudo. Aí você vai ver um Pedro, por exemplo, que não sabia nada, mas estava cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver um Paulo que sabia tudo e não tinha nada. Ele teve que desaprender tudo, teve que considerar como esterco para se encher do Espírito Santo. Amém. Aí você vê um Moisés no palácio que não tinha nada. Tinha 26 cursos superior, que eu já vi falar isso. Então ele era muito estudado e cotado para ser o governador do Egito, mas não tinha nada. Ele tinha tão pouco que quando ele pensou em libertar o povo, ele matou um egípcio, teve que sair correndo. Correu para o deserto, foi trabalhar para o sogro, entendeu? Não tinha nada. Pensou que tinha tudo e não tinha nada. Aí quando passou mais 40 anos e ele desaprendeu tudo aquilo que ele tinha aprendido, aí Deus falou: Moisés, agora chegou a hora então, entendeu? Deus falou com ele da sarça, da coluna de fogo, do fogo ardente, falou: agora chegou o tempo. E ele falou para Deus: mas agora eu não sei mais nada. Você viu como é que ele ainda estava preso naquilo que ele sabia lá atrás? Falou: agora eu não sei mais nada. Ele ainda estava pensando que a sabedoria humana valia, servia. Mas agora eu não sei mais nada. Deus falou: então agora tá bom, porque agora você não sabendo nada é bom, porque aí eu faço. É quando o homem não sabe nada que Deus entra e faz. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós sabemos muito, Deus simplesmente faz assim, deixa. Entendeu? Como é que nós sabemos demais? Mas a hora que nós não sabemos nada, que nós encontramos uma bifurcação, fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Aí ele entra e faz. Entendeu? Tem hora que eu tenho experiência no freio do caminhão, acabar comigo na descida da serra, cheia de curva, e eu cheguei nessa condição de pensar: e agora, o que eu vou fazer? Eu só falei: Senhor Jesus. Como aconteceu com o Mondito agora essa semana, que ele também disse que deu tempo de falar só isso, ó, Jesus, só isso deu tempo, não deu tempo de falar mais nada. Entendeu? E quem já teve experiência com acidente sabe disso, que só dá tempo de falar Jesus, não dá tempo de fazer mais nada. Mas a hora que você fala Jesus, aí você percebe aquela atmosfera, aquela coisa gostosa. Você consegue ter uma calma, assim, uma paz que excede todo o entendimento. Não tem como explicar. Então, segundo Timóteo 4, as religiões estaria cercado de mestre, amontoarão para si doutor para sua própria concupiscência. É o que está acontecendo na hora que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, extrema corrupção dos últimos dias, filhos ingratos, profanos, sem afeto natural, obstinado. É isso que está acontecendo na hora que nós estamos vivendo. Entendeu? Nós estamos caminhando por uma estrada cheia de curva e em cada curva tem um obstáculo. Nós já citamos, eu estou lendo aqui agora. Cada curva tem um obstáculo, tá? Então é melhor você entrar devagar na curva, não entra, entendeu? Que não dá problema. Melhor você chegar devagar num açude desse aí
e entrar na beirada e parpando devagar, não brinca. Ah, eu vou chegar e vou mergulhar, sou bom nadador, vai. Mergulha. Aí acontece o que aconteceu com aquele rapaz, vocês não conhecem ele, mas eu conheço. Acostumado, chegar na fonte, tiquidum, mergulhar. Gostoso. Fazia aquilo lá toda semana. Um dia deu uma chuva mais no ar, assim, o rio encheu um pouco. Ele foi lá na ponte. O rio chama Lourenço Velho, o nome do rio. Ele foi na ponte do Lourenço Velho, acostumado a mergulhar, pular de mergulho, a ponte alta, acostumado. E agora está mais gostoso ainda, porque agora a água subiu, tá meio de enchente, agora ficou melhor ainda, né? Melhor. Pulou de ponta cabeça, enterrou a cabeça dentro da areia e morreu. Ô, irmão, você viu que obstáculo? A água subiu, mas ela trouxe problema que você não vê. O problema vem junto com a enchente. A areia vem vindo e vem fazendo um banco de areia naquele lugar que ele mergulhava. E ele não via. Aí via a água, estava passando por cima, parecia que estava mais fundo até, estava melhor. Não brinca não. É melhor parpar devagar, pega um bambu. Eu lembro que eu batizei 2 irmãs um dia num açude, 11h30 da noite. Sabe o que eu fiz? Peguei um bambu primeiro e fui lá e nós desceu na beirada e achou o lugar certo para batizar as 2 irmãs. Estava o pai dela, a mãe dela e mais os irmãos da igreja, tudo junto. Entendeu? Mas chega e vai entrando num açude 11h30 da noite, só com a luz da lua, para ver se funciona. Não, você tem que saber como é que você faz. Entendeu? Não brinca não. Tem obstáculo na vida nossa, não pode brincar. Na mensagem eis que está aqui quem é mais do que Salomão, 80, o profeta diz que a rainha de Sabá enfrentou muitos obstáculos para ir até Salomão. Às vezes você lê que a rainha de Sabá foi ter com Salomão, foi conhecer Salomão, porque ela ouviu o povo falar dele e tudo, mas ela falou, não, eu quero ir lá conhecer, para ver se é isso mesmo. E ela foi, mas ela enfrentou obstáculo demais na estrada. Entendeu como é que é? Você pensa que é fácil? Você enfrentar uma viagem de 3 meses viajando? Acho que foi 3 meses, né, Maurício? Você lembra? Não? Alguém lembra, Maurício? Eu estou achando que é 3 meses que ela viajou. Lombo de camelo, 3 meses, ela e a sua comitiva viajando, carregando presente, carregando ouro e enfrentando problema na estrada. Tinha ladrão na estrada, tinha problema, tinha fera perigosa e ela enfrentou todos esses obstáculos para chegar lá onde estava Salomão. Não é fácil. Você já pensou nos obstáculos que você já enfrentou para chegar até aqui aonde você chegou nessa mensagem? Analisa para você ver de cada coisa que Deus já livrou você. É verdade. Cada coisa que Ele já nos livrou. Não era para ter nenhum de nós aqui vivo nessa hora. Já era para ter morrido todos nós. Até as crianças já era para ter morrido tudo. Porque nós estamos aqui num mundo que está infestado de demônio para tudo quanto é lado. E o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Você já pensou? Se Deus mesmo não tivesse guardando nós mesmo, nós já tínhamos morrido há muito tempo. Ela enfrentou muitos obstáculos. Na mensagem perseverante,
O profeta diz que a irmã Cananeia enfrentou muitos obstáculos também para poder falar com Jesus. O profeta, quando a irmã Cananeia ficou sabendo que Jesus estava por ali, diz que ela tinha uma filha endemoniada, precisando de socorro. E ela falou para o vizinho dela que ia atrás desse Jesus de Nazaré. Diz que a vizinha falou para ela assim, se eu fosse o seu, não ia. Olha o obstáculo. Mas por quê? Porque se você for lá, você vai ser tratada como uma cachorra. A vizinha falou para ela. Para começar, você é uma gentia, esse povo judeu, eles não gostam de gentio, não, você está enganada. Você vai atrás desse povo, você vai ser tratada como uma cachorra. Ela falou assim, mas meu coração está pedindo para ir atrás desse homem. Larga a mão disso. Ela pegou e falou para outra vizinha. A outra vizinha falou, você quer um conselho de amiga? Pode falar. Larga a mão disso. Vai lá não. Não vai lá não, porque você sabe que lá na sinagoga, você com o teu marido, vocês são muito queridos lá, o povo ama vocês, gosta de vocês, você tem tudo que você precisa lá. E você vai atrás desse homem por quê? Você vai correr o risco de riscar o nome teu do livro lá da sinagoga. Se eu fosse eu, não ia não. Você viu o obstáculo? Ela falou, eu estou sentindo algo no meu coração que está me inspirando, eu preciso ir. Aí disse que a hora que ela saiu para ir, ela encontrou com o sacerdote falou assim, aonde é que você está indo? Eu estou indo atrás do Jesus de Nazaré, larga a mão disso. Senão eu sou testemunha contra você lá na sinagoga, você vai ser expulsa de lá, eu estou te falando o teu próprio bem. Ela falou, mas eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que ir. O profeta diz que todos os obstáculos que levantou contra ela, ela venceu cada um deles. Amém. Entendeu como é que é? Ela venceu cada um deles e ela só pensou assim, cada um desses que está falando para mim não ir, eles não estão na pele minha. Eles não têm uma filha como eu tenho, sofrendo como ela está sofrendo. Entendeu como é que é? Isso é a mesma coisa de uma pessoa querer aconselhar um filho da outra pessoa. Às vezes a pessoa de fora parece que é mais bonzinho do que a mãe daquela pessoa. Mas quem sofreu dor de parto foi a mãe. Para ter aquela criança. E parece que o vizinho parece que quer mais bem. Hoje, se você puxar a orelha de uma criança, a vizinha da parte liga para a delegacia e manda buscar o C e leva no conselho tutelar. Parece que eles querem mais bem a criança da gente do que a gente que é pai e mãe. Esse é um grande obstáculo que tem levantado contra um pai e uma mãe que amam os filhos e que teve dor de parto para criar. Tem muitos conselheiros por aí, muitas conselheiras, que quer aconselhar os nossos filhos. Elas não teve dor de parto, elas não sabem o que significa um amor mesmo de mãe. Sabe não. Ela tinha uma filha endemoniada, ela sabia que ela precisava de buscar o socorro. Os outros, o conselho é esse, larga a mão disso, larga a mão daquilo. Não vai atrás desse homem não, não vai atrás. O conselho é esse, mas ninguém estava na pele dela para saber o que ela estava passando. Ela rasgou essas atmosferas tudo,
esses obstáculos e foi lá nos pés de Jesus. Amém. Chegou lá e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu nem confiança para ela. Porque como filho de Davi, ele veio para o judeu, ele não veio para o gentio. Quando ela falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele não deu nem confiança, na mente dela veio: puxa vida, será que os vizinhos estavam certos mesmo? Que eu ia ser maltratado e parece que ele não deu mesmo confiança, mas eu preciso dele. E eu preciso do socorro. Amém. Glória. Amém. E ela, de novo, ela disse: Senhor, me socorre. Aí ele parou. Amém. Porque Senhor, ele é de todos. Senhor, ele é do gentio, ele é do judeu. Ela acertou o alvo. Amém. Senhor, me socorre. Ele parou. Entendeu? Porque ele tinha falado para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí parece que vindicou aquilo que a vizinha tinha falado. Você vai ser tratada como uma cachorra. Ela não deu outra. Você já pensou, irmão, que obstáculo se apresentou diante daquela mulher, da irmã Cananeia? E ela rompeu todos esses obstáculos e alcançou o alvo, atingiu o alvo. Glória a Deus. Senhor, me socorre. Opa! Aí ele parou e disse para ela: eu nunca vi tanta fé igual, Amém. nem em Israel. Glória a Deus. Amém. Só porque você disse isso. Ela falou: os cachorrinhos também comem das migalhas. Só porque você disse isso, a tua filha já está curada. Amém. Aleluia. Bem, Glória a Deus. ela rompeu todos os obstáculos para chegar diante de Jesus. Você já pensou nos obstáculos que você já passou até aqui para chegar onde você chegou? Sabe o que Satanás quer? Satanás quer que nós joga tudo fora aquilo que Deus deu para nós, sabe, irmão Tiago? Meus irmãos, qualquer um todo. Às vezes eu cito o nome de um para representar todos. Satanás quer que nós joga tudo fora. Quer que nós abandone aquilo que Jesus fez por nós. A riqueza que Jesus deu para nós de revelar essa mensagem para nós, irmão, isso aqui não tem nada que pode comparar com isso. E o diabo quer que nós vire as costas para isso aí. Entendeu como é que é? Ele é o apresentador de problema, de obstáculo, de coisa para tirar nós do caminho. Ele quer fazer isso aí. Mas a irmã Cananeia venceu e nós também vamos vencer. Amém. Na mensagem esteja certo de Deus, para nós chegar no final, a partir do parágrafo 20, olha aqui, ó. Grandes coisas materiais nem sempre significa estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre o justo e o injusto. Entendeu? Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Veja, às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Não disse o nosso Senhor Jesus: muitos me dirão naquele dia, não tenho feito isso, aquilo em teu nome, e então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é a iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Às vezes você está no caminho certo, aparece um obstáculo, uma barreira, e aquilo tira você, desanima você. Em vez de você diminuir a velocidade, uma oração, e romper aquilo com cuidado,
Não, a maioria das pessoas vira para trás. Ah, tem um obstáculo, eu vou voltar para trás. Entendeu? Aí você lembra do irmão Brana, quando ele chegou naquele pasto onde estava aquele boi assassino, ele não viu a placa na cerca dizendo que tinha um boi assassino, ele entrou, passou a cerca, entrou no pasto e foi andando. E ele estava indo para orar com uma pessoa lá do outro lado. E a hora que ele entrou no pasto, estava lá o obstáculo. O boi assassino levantou da moita e veio para o lado do profeta. Que obstáculo, irmão, se apresentou diante dele. Você já pensou nisso? Eu quero ver o que nós vamos fazer com determinados obstáculos que se apresentam diante de nós. Você não tem outra coisa a fazer a não ser orar e falar, Senhor. O irmão Brana falou assim, chegou o fim da vida do William Brana. Não tenho o que fazer. Mas quando nós não acha jeito de fazer, Deus faz. Amém. Glória a Deus. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Amém. Glória a Deus. Deus tem a maneira de livrar nós de determinados obstáculos Amém. que se apresentam diante de nós. Se o Golias foi um obstáculo, Deus preparou um jeito de Davi derrotar o Golias. O leão foi um obstáculo, Deus preparou um jeito de derrotar o leão. O urso foi um obstáculo, Deus preparou um jeito de derrotar o urso. Entendeu? Um conselho para você não ir nos pés de Jesus foi um obstáculo, Deus preparou um jeito daquela irmã cananeia deixar todos os obstáculos de lado e foi. E alcançou aquilo que ela queria. Amém. Amém. Entendeu como é que é? Glória a Deus. Obstáculos se apresentam, mas Deus, Ele livra de todas elas. Amém. E o irmão Brana falou, chegou o fim do William Brana, mas Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu não dou conta de fazer nada. Eu não tenho um canivete no bolso, o irmão Brana não tinha. Eu não tenho o rifle, eu estava acostumado a andar com o rifle, não estava com o rifle. Eu não tenho uma cartucheira, eu não tenho nada, eu não tenho uma arma, não tenho nada, Senhor. E quando nós não tem nada, aí que Deus gosta de operar, irmão. Amém. É quando nós não tem nada, entendeu? Porque quando nós tem alguma coisa, nós tem confiança naquilo que nós tem na mão. Pode prestar atenção. É mais fácil você ir na farmácia comprar um comprimido para dor de cabeça do que ir no quarto fazer uma oração. Muito mais fácil. Pode prestar atenção que é assim que é. De repente o irmão Brana diz que sentiu que o amor de Deus foi invadindo o coração dele. Aquele amor, ele começou a amar aquele boi que estava vindo para pegar ele. Agora o Senhor Jesus, que a vitória nossa é amar até os nossos inimigos. Você vê que não tinha um inimigo maior naquela hora do que aquele boi. O boi vinha para matar mesmo aqueles boi assassinos. E o irmão Brana começou a sentir amor por aquele boi. E quando um boi veio se aproximando, o irmão Brana começou a conversar com o boi. Ô boi, você está certo. Você tem razão. E eu invadi o teu terreno e eu estou errado. O profeta falar para o boi, eu estou errado. Você está certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, boi. O mesmo Deus que criou você, me criou também. E eu estou passando por aqui, tem um propósito nisso aqui. Mas desculpa eu, boi, porque eu não vi a placa. Você me desculpa, você está certo.
que a hora que ele começou a conversar com o boi veio diminuindo os passos, diminuindo. Sabe o que o boi fez, Thiago? O boi enjoelhou nos pés do irmão Brana. Amém. Glória. 2 passos do irmão Brana. Enjoelhou e deitou. Glória a Deus. Mas o irmão Brana sentiu um amor por ele. Você não tem culpa, boi. Você é inocente. É eu que sou culpado, boi. Você está vendo a arma que Deus deu para o irmão Brana escapar daquele obstáculo? Analisa bem para você ver. Um outro dia o irmão Brana estava numa reunião, numa campanha, e de repente um bandido entrou na porta da reunião e veio e falou: hoje eu quero te mostrar. E arregaçou a manga da camisa, um homem valentão, acostumado a matar. E quando ele veio entrando, 2 irmãos que era policial quis pegar o irmão Brana e falou: não, isso aí é coisa espiritual, deixa o homem vir. O irmão Brana era um homem pequenininho assim, tadinho. Tá certo que o irmão Brana, ele era pequenininho, mas o irmão Brana era faixa preta, você sabia? Que o irmão Brana era faixa preta. Só que ele não usava. Ele usou um dia. Um dia ele usou, um dia um homem xingou ele, maltratou ele pegou o homem, deu um golpe no homem, jogou ele para a ladeira abaixo, depois passou a cerca, foi lá e pegou o homem para a mão e levantou. Isso aqui é só para você não brincar com o homem. Falou pra ele. O irmão Brana fez isso também. Era faixa preta, mas se aquele bandido que entrou lá soubesse, mas hoje eu vou acabar com você, falou para o irmão Brana. O irmão Brana falou para os irmãos policiais: deixa, é coisa espiritual. E disse que o homem veio. Quando o homem chegou perto, disse que o irmão Brana falou que mergulhou num amor por aquela alma daquele homem. E quando ele começou a amar aquela pessoa que vinha para matar ele, disse que o homem foi diminuindo os passos, enjoelhou e caiu nos pés do irmão Brana. Glória a Deus. Amém. Então, essa é uma experiência de obstáculos terrível que se apresentou diante do profeta e ele venceu cada um desses obstáculos. Amém. E você tem experiência de quantos que não levantou contra você e você tem vencido também. Amém. Nós temos vencido cada obstáculo. Então nós vamos terminar com isso aqui, ó. Olha aqui para você ver uma coisa. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe fazer e não faz. Veja, Jesus diz para aqueles discípulos: não vos conheço. Ele dirá: estamos vivendo naqueles dias. Veja, estamos vivendo. O que nós precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo, é claro. Nós não precisamos de grandes igrejas. Aí, ó, uma igrejinha dessa aqui, irmão, você não imagina. Você está prestando atenção na atmosfera? Glória a Deus. Amém. Vocês não querem nem que termine o culto. Nós não queremos que termine de tão gostoso que está. Amém. Glória a Deus. A irmã está com pressa que termine, irmã Vanessa? Está com pressa, não? A atmosfera está muito boa, não está? Olha para você ver uma coisa. É desse jeito que é. Olha para você ver uma coisa. Nós não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grandes congregações. Nós não precisamos de mais programa no rádio, na televisão. Pastor, meu senhor está contra o programa de rádio? Não, eu estou a favor. O profeta vai que não está precisando, entendeu? Se tem programa, tem. Se não tem, nós estamos chegando no final, né? Nós estamos precisando é de render a nossa vida no altar de Deus. Glória a Deus. Entendeu como é que é? A irmã Brana falando. Nós não precisamos de mais programa de rádio 22, na televisão.
Não necessitamos de nenhuma destas coisas, mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoa que se humilha perante Deus, não importa se não tem um centavo no bolso. Mas nós estamos precisando de pessoas que oram até aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro dos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora estamos precisando é disso. Amém. Não está precisando de muito barulho, não. Está precisando é de entrar mesmo na presença de Deus para romper tudo quanto é barreira e tudo quanto é obstáculo que se apresenta diante de nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ficar com isso em nossos corações nessa noite. Eu fui abençoado e creio que você foi também. Todos nós fomos. Louvado seja Deus, oh glória. Visita, não. Visita é Tiago? Ah, é Igor. Quem que é o Igor? Quem que é o Igor? Ah, é o Igor? Então fique de pé para Igor, né? Fica de pé, por favor. Então o Senhor Jesus te abençoe, viu? Bem-vindo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O que mais? Tenha mais alguma coisa? Um cabo solto, alguma coisa? Tudo em ordem para nós terminar e ir para o encerramento? Está tudo em ordem? Tem alguma coisa? Glória a Deus, está tudo certo então? Glória a Deus, então nós vamos agradecer a Deus, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Lembrando os irmãos que amanhã nós vamos para Alterosa, se o Senhor Jesus permitir, está assim prometendo bastante visitante no culto em Alterosa amanhã. O Senhor Jesus abençoar, vai ser uma festa lá. Louvado seja Deus, está tudo certo. Então vamos nos colocar de pé, né? E vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Eu quero que um irmão venha fazer a oração de encerramento. Você que sentir no coração, toque, por favor. Vem para agradecer a Deus por mais esse culto. Domingo de manhã estaremos em Campestre. Se o Senhor